boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao ciclo deste ano 2004 do Seminário Internacional de Estudos Globais, que é inaugurado neste dia 4 de janeiro, aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta, com o Sr. Professor Dr. Nuno Guimarães, que nos deu a honra de participar com a conferência neste ciclo de conferências intitulado Seminário Internacional de Estudos Globais. Em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos de feliz ano novo e desejar que este ano seja auspicioso para todos vós e que possais realizar os vossos melhores sonhos neste ano que comecem. E como sabemos, este ciclo de seminários é destinado, em primeiro lugar, aos estudantes de doutoramento em estudos globais e também aos membros do Centro de Estudos Globais da nossa Universidade Aberta, mas, ao mesmo tempo, também é aberta à comunidade mais alargada. E, portanto, a todas e a todos damos as boas-vindas neste ano novo de 2004, desejando que seja um ano em que a globalização, o mundo global em que vivemos, encontre caminhos de paz e de harmonia nos cenários, nos horizontes incertos em que vivemos. Dou então as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Nuno Guimarães, que é uma figura maior da Universidade Portuguesa e da investigação em Portugal, e é professor catedrático do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, mas já passou por várias instituições onde exerceu uma atividade muito importante em termos de investigação e de ensino, nomeadamente no Instituto Superior Técnico, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e agora no Instituto Universitário de Lisboa. Liderou vários projetos de investigação e é especialista numa área crucial da ciência no mundo, e da tecnologia no mundo contemporâneo, que é a área precisamente da engenharia ligada ao mundo digital, aos Big Data, às relação de sistemas e, portanto, é alguém que está no centro nevrálgico daquilo que é a inovação e o progresso no mundo atual. Também dirigi vários projetos de investigação e tem publicações importantes em áreas relevantes da sua área de pesquisa, nomeadamente no campo da hipermédia, e desenvolveu também, publicou uma obra também sobre conceitos e modelos nessa área também para fins pedagógicos e também de investigação. E tem uma relação especial com a Índia, nomeadamente é professor visitante no Instituto Gandhi Nagar da Índia, e portanto esta relação de alguns anos com este imenso país, dos maiores países do mundo, como sabemos, onde o centro nevrálgico das relações globais cada vez mais se deslocam para a Índia e para a China, e portanto é o conhecedor a partir dessa relação de cooperação universitária que tem com esse país, e portanto tem aprofundado o conhecimento sobre as relações entre o continente europeu e o subcontinente indiano, e é sobre isso que nos vai falar hoje, sobre um tema tão particular e tão, ao mesmo tempo tão global e tão particular, tão especial. E, portanto, temos um título bem apelativo e bem interessante, que é Brisas na globalização, não é da globalização, é na globalização entre a Índia e a Europa, ou entre a Europa e a Índia. Sr. Professor, obrigado por estar aqui na Universidade Aberta e em nos ofertar esta sua conferência. Obrigado. A palavra é a sua. Depois, no fim, teremos um comentário crítico do nosso vice-reitor, João Relvão Caetano, também amavelmente aceitou estar nesta sessão para depois fazer o devido comentário que é habitual nestes seminários. A palavra é a sua. Então, após esta pequena introdução técnica, eu queria, antes de mais, agradecer ao professor José Eduardo Franco e à professora Cristiana Lucas Silva o convite, que foi um convite bastante acidental, diria eu, alguns aqui numa cerimónia na Universidade Aberta. Como, aliás, tudo aquilo que eu vou falar é bastante acidental. E, portanto, essa é a parte talvez mais curiosa desta apresentação. Queria também agradecer à Universidade Aberta, para aqueles que me conhecem há mais tempo. Também é muito
simpático de vir aqui e não ter que cumprimentar o candidato, que é um hábito que, felizmente, com que a Universidade Aberta me honra, mas desta vez não estamos aqui em júris nem em provas académicas, e, portanto, eu vou fazer aqui uma apresentação que tem uma motivação pessoal, académica e também profissional, uma motivação e, se calhar, um contexto. Tem um toque pessoal, como irão ver, e não é uma apresentação científica, né? Portanto, não é uma apresentação que tenha alguma tese, que tenha algum objetivo de demonstração de uma teoria, que seja um relatório de práticas, por aí fora. E, portanto, no contexto deste seminário de estudos globais, talvez seja interessante por suscitar alguns temas e alguns problemas que são interessantes a vários níveis e até para várias áreas científicas. Quando eu escolhi o nome de Brisas na Globalização, por acaso não pensei muito na proposição, mas de qualquer maneira, Brisas quer dizer que são suaves referências que nós encontramos quando no meu caso, visito a Índia, sou uma espécie de professor adotado do Instituto de Tecnologia Indiana, Indian Institute of Technology, de Gandhinagar, que é um dos institutos, como nós vamos ver, e, portanto, sou confrontado com uma série de pequenas referências que me vão passando pela frente e que, se calhar, eu achei por interessante colocar nesta apresentação. Se calhar uma das características desta apresentação tem a ver com este termo, que é muito interessante de lembrar e que é uma das características até do nosso mundo digital hoje em dia, que é esta palavra um pouco complicada, serendipidade. Aparentemente, segundo a história, tem a ver com Serendip, que é o nome antigo do Ceilão, que foi encontrado por acaso, não é? E ali estão os 3 reis também do Ceilão. Portanto, há todo um termo, toda uma história à volta deste termo. Serendipidade, que eu gostava que deixassem aí na parte de trás da vossa cabeça, à medida que eu vou contando as histórias que encontro na Índia quando lá vou. Um exemplo inicial desta característica de serendipidade é uma livraria. Isto é uma livraria. As fotografias, quando não estão referenciadas, são tiradas por mim, mas também não tem como ambição terem alguma qualidade, são só documentos de passeio. E, portanto, há uma livraria muito interessante em Nova Delhi, que arruma os livros desta maneira, vocês veem ali à vossa direita, quer de um lado, quer do outro, de um corredor relativamente comprido. Isto é o segundo lado do corredor, mas o mais curioso é que quando eu lá fui, no meio desta selva de livros, encontrei, e aí está uma das coisas que se encontram por acaso, os livros do Asterix e do Tintin, que são aquela referência para muitos de nós, referências de juventude. E, portanto, este é o caso típico de um efeito serendipítico, se é que o adjetivo pode ser construído assim, e que eu vou a seguir mencionar alguns casos parecidos. Ora bem, não vou falar, há uma imagem que ficou torta, eu não vou falar tanto da relação entre o Ocidente, a Europa e a Índia do ponto de vista histórico e do ponto de vista do Império Britânico, não é? Que está largamente documentada. Há um autor, um pouco como o Amin Maalouf tem aquele livro das cruzadas vistas pelos árabes, isto é o Império visto pelos indianos, e portanto é a descrição do efeito do Império Britânico na Índia, que não é extraordinária como descrição, e é descrita por este autor, que é o Shashi Tharoor, que é, embora muito consciente da sua condição de indiano, é também muito consciente das influências ocidentais do ponto de vista positivo, não é? Ao contrário do que se passa hoje na Índia, em que há uma certa regressão fundamentalista que se calhar acontece em todo o mundo, este autor é
bastante consciente da necessidade de conciliar os efeitos positivos da influência ocidental com a Índia dos tempos de hoje. Portanto, eu não vou falar diretamente disso, nem sou especialista, não passaria pela cabeça, mas aquilo que eu talvez se relacione mais diretamente em termos de teoria, em termos de mensagens de base mais científica, seja esta noção de soft power que é proposta pelo Joseph Nye, que é um professor de Harvard, e que eu espero que quem quiser olhar para estes acasos ou estas coincidências numa perspectiva mais de fenómenos globais de natureza cultural e política, talvez possa recuperar. E, portanto, vamos começar então com um conjunto de 6 episódios. Eu creio que tem que ser tudo 1 hora. Ok. Cerca de 6 episódios que eu, pelo menos na minha perspectiva, se vão adensando do ponto de vista de conteúdo político, social, intelectual, técnico mesmo, e portanto o primeiro episódio é um episódio muito pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar da Índia foi quando tinha um dia de vida, porque na realidade ouvi, mas não percebi, com certeza, não é? Porque o meu pai estava nessa altura em Goa, em 1960, num navio, supostamente aquele que ali está, portanto, quando eu consegui identificar nos arquivos, que não é fácil, um navio de nome Bartolomeu Dias, e deve ter recebido na véspera um telegrama, provavelmente enviado pelo meu avô, a avisar do meu nascimento, e aquele telegrama ali ao lado é o telegrama de resposta do dia 26 de janeiro, portanto, eu tinha um dia, nesse dia, congratulando-se pelo meu nascimento. Não é? Portanto, isto é uma daquelas coincidências que eu não poderia imaginar que 60 anos depois estaria a falar da Índia, estaria a visitar a Índia com tanta frequência. Mas estas coisas acontecem. Também não deixa de ser interessante que, do ponto de vista da comunicação significativa, não é? Pessoas que estudam isso, do ponto de vista da comunicação significativa, conseguia-se mandar uma mensagem num dia e receber a resposta no dia seguinte. E, portanto, se o meu avô tivesse enviado a mensagem para o WhatsApp, eu nasci à tarde, não é? Com a diferença horária, provavelmente o meu pai responderia no dia seguinte por WhatsApp também, a dizer que se tinha congratulado. Mas não, foi por telegrama, deve ter pago algo por número de palavras, caracteres. Mas a comunicação significativa provavelmente não se alterou tanto quanto a gente possa imaginar. Não é? Claro que não foi enviado um vídeo, mas lembro que na altura o meu avô enviava discos gravados, havia aqui uma loja em Lisboa que gravava discos de 78 rotações quando se queria mandar uma mensagem áudio aos familiares. Não é? E, portanto, todos esses princípios estavam mais ou menos estabelecidos. E nessa altura, com certeza, aliás, estão fotografias que eu tirei em 2019, mas que refletem muitas fotografias que o meu pai propriamente tirava também em 1960 e que ilustram esta ligação que é muito forte entre nós e Goa. A fotografia do lado direito não é Velha Goa, do lado esquerdo e do meio é a zona de Velha Goa, que é aquilo que eu diria uma brisa de inspiração e que eu tive a sorte de visitar e que provavelmente todos os jovens portugueses, se o PRR tivesse reservado uma fatia, também poderiam visitar. Com toda a humildade, é uma visita muito, muito impressionante. E, portanto, este é o primeiro episódio, a primeira brisa que nós sentimos. É uma brisa histórica, conhecida, documentada, e, portanto, não é grande surpresa para a maior parte das pessoas. Bom, o segundo episódio passa por também uma história de infância, não é? História de infância, uma história da adolescência. Provavelmente quase todos leram, se não leram o Conde de Monte Cristo, leram os Três Mosqueteiros. Já leram os dois, o Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros, e o 20 anos depois, que é a sequela, também já existia na altura, não é? A sequela do Alexandre Dumas relativa aos Três Mosqueteiros. Eu, como enfim, gostava de ler estes livros,
sempre li o Conde de Monte Cristo e sempre fiquei muito fascinado com o personagem do Conde de Monte Cristo, que está ali, que se chama no livro Edmond Dantès, que é preso naquela fortaleza que existe realmente, pelo menos é usada pelo Alexandre Dumas como referência, que é o Castelo d'If, em frente a Marselha, e no meio está um senhor que estava preso numa cela ao lado do Edmond Dantès, a designação Conde de Monte Cristo, é um título inventado pelo próprio, depois de ter descoberto um tesouro, cuja localização lhe foi dada pelo preso da cela ao lado, que era o Abade Faria. Isto é o que me ficou dos meus, sei lá, 14, 15 anos, quando eu li o Conde de Monte Cristo. Não sei se todos têm o livro, têm essa memória, mas se não, podem ler o livro sempre, mas têm que ler depressa, porque eu vou já passar de slide. E então, o que é que me aconteceu? E devo dizer que só revela um pouco a minha ignorância, mas é uma ignorância de cidadão comum. Estando eu a ler o livro que vocês veem ali à esquerda, que são escritos sobre Goa de vários autores indianos, alguns naturais de Goa, outros não sei se serão todos naturais de Goa, mas num dos textos aparece a referência ao Abade Faria, que era um goês. Okay? Portanto, o Abade Faria, que eu tinha lido na minha juventude, era um personagem real e que mais tarde, numa visita a Goa, encontrei naquela estátua. Aquele Abade Faria é o que está de pé, e como veremos, é um estudioso e um adepto e um mentor do hipnotismo. Ele está a hipnotizar a senhora. Isto é conhecido de algumas pessoas que se encontraram com ele nestas leituras, não é? Mas quando se começa a procurar um pouco mais, e é isso que é interessante, é que então as histórias à volta do Abade Faria começam a crescer muito. É pena que não sejam tão conhecidas como talvez devessem, ou como seria interessante conhecer. Aquele texto do lado esquerdo é uma história do Abade Faria, escrita por uma personalidade da nossa sociedade, que é o Egas Muniz, não é? E depois posso enviar os slides se tiverem curiosidade. E, portanto, o nosso prémio Nobel, o nosso primeiro prémio Nobel científico, digamos, não literário, era uma pessoa que se interessava pelo Abade Faria, portanto, descreveu a história do hipnotismo e o papel do tal Abade Faria na história do hipnotismo. Ele é muito conhecido em França porque era também um adepto, estava muito relacionado, não quero dizer aqui coisas erradas, com o Mesmer. O Mesmer era um francês também que suscitou a utilização do hipnotismo. Aliás, o termo em inglês mesmerize tem a ver com a origem do nome Mesmer, do nome francês. E depois há uma série de histórias que vocês podem ouvir também ali num vídeo, que aliás penso que este foi o que passou mesmo na RTP, não sei se internacional, uma série de histórias mais ou menos rocambolescas. Há historiadores que dizem que ele estava preso na Bastilha quando foi a Revolução Francesa, fazia umas sessões de hipnotismo que alguém considerava charlatanice, e por aí fora. Enfim, há todo um romance dentro do romance, ou seja, o Abade Faria aparece no romance do Alexandre Dumas, mas a vida dele se calhar também dava outro, e portanto há aqui uma interligação que é muito interessante de seguir, e que é surpreendente quando nós estamos tão longe, não é? E encontramos numa estátua, não é? Numa praça, um personagem que, para além de vir originalmente era de Goa, depois veio para Portugal, depois foi para a França, um personagem que nos é próximo e que ainda por cima nos é próximo das nossas leituras de juventude. Este era o segundo episódio. O terceiro episódio, eu vou ter que ir um bocadinho mais depressa, porque depois os temas começam a ficar um pouco mais densos.
O terceiro episódio tem a ver com uma visita que eu fiz também o ano passado a uma zona do sul da Índia, como vêem, é conhecida ou é um lugar de variedíssimos templos do século XVI, e que lá em casa também já tinha sido visitada, e que onde eu fui em peregrinação, fica ali nas traseiras de Goa, chegando a Goa e apanhando um carro durante 7 ou 8 horas, entra-se pelo interior da Índia, como em qualquer sítio da Índia, não é uma zona deserta, é uma zona muito populosa, tudo é muito populoso por lá, e portanto é um sítio que se visita com todo o interesse e é quase obrigatório visitá-lo. Por coincidência, um professor também do IIT de Gandhinagar, também é professor na Universidade de Brown, que eu conheci há alguns anos, escreveu um livro sobre o rei, agora vou tentar dizer o nome, mesmo estando habituado, o rei Krishna Devaraya de Vijayanagara. Vijayanagara é a região, Krishna Devaraya é o nome do dito rei imperador, e escrito por este professor, o Srinivas Reddy. Okay? Podem ver ali no mapa que esta zona fica mais ou menos ali no interior daí. Pronto, isto é uma visita turística, não tem nada de muito interessante, tirando o facto de quando eu lá fui, e a história à volta disto é mais curiosa, quando eu lá fui, veio um jovem, miúdo, indiano, tentar vender-me um guia turístico, não é? É uma coisa que eles fazem muito, todos os turistas que lá vão, e ainda por cima o ano passado, pós-pandemia, ano passado não, em 2022, portanto já estamos no outro ano. Após pandemia não havia muitos turistas, e ele tentou-me vender o guia, que eu não comprei, e depois ele insistiu, perguntou de onde é que eu vinha de Portugal, provavelmente não sabia ler, provavelmente não sabia ler inglês, com certeza. Eu disse que vinha de Portugal e ele abriu o guia nesta página, que vocês veem aí, que é o bazar principal de Ampi, e apontou para o autor daquela frase, que é um senhor chamado Domingos Pais, que mais coisa, menos coisa, exatamente 500 anos antes de mim, não é muito importante ser 500 anos antes de mim, eu é que 500 anos depois dele, estava no mesmo sítio, e portanto eu lá tive que comprar o guia turístico, obviamente, ao rapaz, e este é o bazar de Ampi, que aparentemente foi visitado pela primeira vez por um português nessa altura. E a seguir vêm algumas curiosidades que começam mais uma vez nos fazem sentir estas brisas. Aquela imagem do lado esquerdo é o mercado agora, não é? E estas duas imagens do centro e da direita são os baixos relevos, que existem em vários templos por ali aparecem, e que são mencionados no livro que eu referi no slide anterior. E a imagem do cavalo, toda a gente identifica. A imagem do homem com um boné, ou dos dois homens com um boné, já não são tão fáceis de identificar, quer dizer, são fáceis de identificar, mas não são fáceis de classificar como sendo portugueses. E isto, confirmado, aliás, ao ouvir um guia turístico que estava a explicar os baixos relevos a uns outros turistas indianos. E confirmado no livro. E, portanto, estes são portugueses que levavam cavalos para aquele reino interior da Índia, que vinham da Península Arábica, não é? E que eram levados por navio para Goa e que eram vendidos depois aos reis do interior da Índia, como sendo, na realidade, correspondendo aos tanques, não é? E aos blindados que agora se vendem, não é? Porque quem tinha cavalos, aparentemente não no livro do Srinivas Reddy, quem tinha cavalos tinha o poder de vencer a maior parte das batalhas. E nós tivemos um papel importante nessa exportação e importação de cavalos. Um quarto ponto que eu gostaria de mencionar é a própria
natureza dos institutos indianos de tecnologia, até para honrar um pouco a razão que me faz estar próximo daquela cultura e daquele país. E estas são imagens do Instituto de Tecnologia Indiano, IIT, para abreviar, de Gandhinagar, que é um instituto relativamente recente, mas que tem como característica estar dentro de um sistema relativamente vasto neste momento, que é, vocês encontram aqui do lado direito, que é o sistema dos IITs indiano. Se refletir, e talvez aqui seja uma outra brisa, talvez esta terá feito um pouco mais de vento na Índia. Os primeiros IITs, o primeiro IIT foi criado pelo Nehru em 1951, que é aquele Indian Institute of Technology, Kharagpur, que está alguns ali no mapa, aqui, do lado direito, em 1951, aliás, até patrocinado pela Unesco, e constituído por um consórcio liderado pelo MIT, onde também está a Universidade de Manchester e por aí fora. Não deixa de ser relevante que 4 anos antes a Índia se tinha tornado independente e o Império britânico, os ingleses, tinham saído da Índia, mas isso não deixou não evitou que a Universidade de Manchester estivesse envolvida na criação deste instituto. Depois, 7 anos depois, podem ver aqui, foram criados mais 4 institutos, que são essencialmente institutos de engenharia. Curiosamente, cada um deles apoiado ou orientado por um país diferente, e portanto o de Bombaim, na altura era Bombaim, foi criado em 58 com a assistência da Rússia, ou da União Soviética. Mais tarde Madrás com assistência alemã, Kanpur com assistência americana e Delhi com assistência inglesa. E portanto aqui esta é uma daquelas brisas de influência europeia que é muito perene. Eu devo dizer que, independentemente da situação atual e da evolução histórica da Índia recente e no futuro, há realmente uma cultura académica que é fundamentalmente ocidental. E é por isso também que nos faz sentir bastante bem. Os padrões, as relações, a organização mesmo dos institutos é claramente influenciada por um conjunto de referências e de valores ocidentais. Quem tiver curiosidade, depois pode ver, os IITs são muito conhecidos pela seletividade, enfim, há quem discuta se a seletividade tem a ver com o facto de haver muita gente a fazer exames, mas se vocês olharem para aqui, agora tenho aqui o zoom a tapar-me os números, mas só este slide ilustra, por um lado, a seletividade, ou seja, há 1.100.000 pessoas que fazem um exame nacional para acesso às escolas de engenharia. Desse 1.100.000, há 200 e tal mil que passam uma segunda fase. Desses 200 e tal mil, há 20 e tal mil que passam, foi o que aconteceu em 2023, e no fim do dia acabam por entrar 17.000 naquele conjunto de institutos na Índia. Se olharem com detalhe para umas frases que estão aqui em cima, na parte de cima do slide, podem ver que depois há segmentos, não é? Há os alunos, os candidatos normais, convencionais, sem qualquer classificação. Há candidatos das castas listadas, porque as castas não são listadas na Constituição. Há candidatos das tribos, que são algo que é diferente de castas. Há candidatos dos segmentos populacionais desfavorecidos e por aí fora. Okay? E há cotas para isso. Não sei se há cotas aqui. Nos IITs depois não se vêem cotas, só se vêem, há uma lista que eu não sei se está aqui, vêem-se vagas adicionais para mulheres. Okay? Mas há segmentos diferentes na candidatura. Portanto, digamos que eles concorrem entre si primeiro e depois podem passar, e portanto, até ao fim da candidatura
podem ter, mas eu não vi aqui, pelo menos aqui nas notícias, mas acabam por entrar pessoas desses géneros. Não é? Pronto, o que é que isto deu? Deu, enfim, é um exemplo, não sei quantas pessoas que trabalharam lá no foguetão indiano que pôs a sonda na Lua, ainda este ano, em 2023, se chama este Chandrayaan-3, que é um foguetão que pôs lá uma sonda não tripulada na Lua, né, e depois enviou outra para o Sol, foi um motivo de grande orgulho nacional. Se vocês pensarem que o presidente da Google e o presidente da Microsoft também andaram no IIT, isto é, reflete um pouco a importância daquele sistema. Também reflete que não é por causa de 17 mil pessoas por ano que entram para institutos de engenharia, que um país de 1,5 mil milhões de pessoas se transforma rapidamente, não é? Se calhar como nós também aqui em Portugal, à nossa pequenina escala, que somos meia cidade indiana, o problema não é as pessoas excepcionais, o problema talvez a média. E a média indiana ainda não é comparável a esta elite científica e tecnológica. Quando estava a preparar isto, voltei então ao nosso autor de Harvard, Joseph Nye, que tem exatamente um artigo, podem procurar, talvez me interesse, que fala de soft power e educação superior. E penso que isto tem tudo a ver não só com o modo como os IITs criaram uma dinâmica e têm influência ainda hoje em dia, do ponto de vista da cultura académica e científica na Índia, quer mesmo para nós, em Portugal, em que as universidades são evidentemente um instrumento de soft power. É muito difícil de traduzir soft power, peço desculpa pelo anglicismo. Então passemos a uma quinta história que não tem nada a ver com isto. Talvez tenha ali mais a ver com o João Caetano, que está com a responsabilidade de comentar qualquer coisa no fim. E, portanto, something completely different, como diriam os Monty Python, não é? E que tem a ver com mais uma curiosidade, com mais um fenómeno que não é evidente para a maior parte das pessoas. Isto não tem nada a ver com a Índia, tem só a ver connosco, com a nossa vida comum. Provavelmente os cidadãos que estão aqui na sala não se lembram do Código Civil quando acordam, não é? Nem quando vão para a cama, nem quando almoçam. Não é? Portanto, o Código Civil é uma lei relativamente, não é distante, mas é transparente, não é? Mas ordena uma grande parte das nossas vidas, tirando os aspectos de direito público, não é? Onde, digamos, talvez o aspecto primordial sejam os impostos, não é? Mas esse sim é o Estado que trata das nossas vidas. Tirando os impostos e a polícia, os comportamentos públicos e as nossas liberdades, não são despiciendas, aquilo que regula a nossa vida é o Código Civil, não é? E, portanto, regula nos contratos, na propriedade, na família, nas heranças e por aí fora. Estes são os 5 livros do nosso Código Civil. E este é o meu Código Civil, porque por razões bizarras eu ando com ele de vez em quando na mala. Mas isto não tem nada a ver com o que nós estivemos a falar. A Índia tem uma característica, vocês talvez chegaram a uma coincidência interessante, tem N características especiais, e que estão muitas delas expressas na Constituição. Isto é a Constituição da Índia, escrita, publicada, embora tenha sido escrita em grande medida por este senhor, que é o Dr. Ambedkar. Okay? O Ambedkar é um personagem que vale a pena conhecer, até porque era um intocável, não é? Portanto, intocável quer dizer uma casca fora do sistema. Era um intelectual estudado em Inglaterra, mas sendo intocável falava em último lugar.
para que ninguém tivesse que tocar no púlpito onde ele tinha falado. E tinha uma visão muito... Caixas intocadas são castas intocadas, não é? Casta à parte com São as castas à parte. parte. Nem só, não faz parte da hierarquia. Não faz parte da hierarquia, são os outros. Não é? E são superiores. São inferiores, são inferiores. Superiores. São inferiores. Eu sobre as castas não me atrevo a fazer uma apresentação muito detalhada. Não é? Aliás, acho que há aí na audiência quem compreende muito bem esse fenómeno a nível académico. Mas sendo ele intocável, tinha uma visão de proibição. Gostaria que as castas tivessem sido completamente proibidas na Constituição. Teve uma grande querela com o Gandhi, não é? Que é considerado, digamos, um ente, apesar de muito importante, muito perfeito na nossa cultura, mas ele não o considerava perfeito, e, portanto, tinha divergências bastante grandes. E é um dos grandes autores, ou pelo menos o coordenador da proposta que levou à Constituição da Índia. Aqui estão alguns artigos do lado direito, e no artigo 44 da Constituição da Índia prevê-se um Código Civil uniforme. Não é? Se lerem o texto, é mesmo um texto da jurista, mesmo indiano. O Estado tentará garantir, não é, que os cidadãos têm acesso, que existirá um Código Civil uniforme em todo o território da Índia. Eles não aprenderam com os portugueses, mas uma frase dessa quer dizer que nunca na vida fizeram um Código Civil uniforme. E porquê? O sublinhado em baixo é coincidência, mas só para dizer que a proibição de matar vacas e vitelos quando houver a Constituição. Mas porquê que o Código Civil uniforme é um desafio muito complicado na Índia? Por exemplo, se vocês virem aqui do lado direito, só as leis na Índia, para além das leis gerais, existe um conjunto de leis pessoais, que eles chamam de personal laws, né? Que são exatamente as leis que regulam aqueles aspectos que estão muito próximos das religiões, certo? Portanto, o casamento, a herança, o divórcio, a propriedade, está muito ligada à religião. E, portanto, há uma lei hindu para o casamento, o Hindu Marriage Act, uma lei muçulmana para o casamento, uma lei parsi para o casamento, uma lei especial para o casamento que se assemelha ao casamento civil que nós temos, e, portanto, ao longo dos anos, este conjunto de leis, imaginem um país de 5 milhões de pessoas, com leis gerais, as leis dos contratos são parecidas para todos, mas quando chega à zona das leis pessoais da família, aquilo explode, o sistema legislativo explode num conjunto de leis separadas. E, portanto, já era algo que os ingleses tinham constatado em 1855, naquilo que está aqui a Law Commission of India, que é uma organização legislativa, não se lê muito bem, mas em 1855 os ingleses já tinham dito que era necessário que certas classes de pessoas tivessem algumas regras de relações entre eles derivado da sua religião e das suas tradições. Isto é talvez ainda mais importante porque, ainda por cima, na tradição inglesa, em que a lei segue pelo princípio da common law, o princípio do costume e da tradição é muito importante, não é? Isto multiplicado. Quando se chega à Índia e se põe uma visão do mundo baseada no costume e na tradição, na Índia os problemas explodem, não é? A Índia nunca teve, nem por via do Império Britânico, um sistema positivo de legislação, que é exatamente o que tentam fazer com o Código Civil Uniforme. Isto não tem nada a ver connosco, aqui tem a progressão cronológica do Código Civil e bom, e nesta discussão que está em curso, porque aquele artigo 44 da Constituição indiana, por razões até políticas, mas que eu não quero discutir aqui, voltou à baila, né? Voltou a ser posto em cima da mesa como sendo uma necessidade,
quando recomeçou a discussão sobre o Código Civil Uniforme na Índia, várias pessoas e vários estudiosos, juristas, e jornais, e comentadores e políticos levantaram a questão, espera aí, mas nós temos um Código Civil Uniforme. Há um Estado na Índia que tem um Código Civil Uniforme. Ninguém se lembrava dele, não é? Até há pouco tempo. Mas esse Estado é Goa. Portanto, o Estado de Goa tem um Código Civil Uniforme que é, por acaso, ou talvez não, o Código Civil português de 1867, né? O nosso Código Civil agora é de 1966, né? Nessa altura já ainda não era portuguesa, mas o Código estava em vigor desde 1800 do século, segunda metade do século XIX, era o Código Civil português, o Código de Seabra, que foi aplicado na Índia, com algumas variações, com certeza, mas que é a lei civil que vigora em Goa. E que no ato de transição da administração, de criação da administração de Goa como Estado da União Indiana, como se chamava na altura, foi mantido em vigor. Okay? Em outros Estados isso não aconteceu, portanto eu não sei se por preguiça, por facilidade, por respeito às tradições do Estado, por defesa da ordem, seja por que razões for, quando Goa foi integrada no Estado indiano, foi mantido o Código Civil e assim tem continuado em vigor. Depois há uma série de discussões se o Código Civil é realmente uniforme, se não é uniforme, mas do ponto de vista do casamento civil, ele existe em Goa. Do ponto de vista da comunhão de bens, é mais ou menos trivial, não sei qual é a vossa impressão, eu nunca percebo bem como é que é a comunhão de bens, a comunhão de adquiridos. A gente casa-se e fica lá num Estado, depois quando nos perguntam é a comunhão de bens ou a comunhão de adquiridos? É a comunhão de adquiridos. E ninguém sabe muito bem onde é que isso está escrito. Hoje em dia as pessoas podem fazer, obviamente, uma convenção antipecial, mas quem não faz nada não sabe muito bem o que é isso, não é? É uma daquelas perguntas de difícil resposta, onde é que isso está escrito? Mas é lá, é assim que isso funciona. Lá, o divórcio pode ser pedido, portanto, a propriedade passa a ser partilhada entre homem e mulher, e as questões de divórcio depois podem ser. Há um artigo do professor Dário Moura Vicente, que aqui ficou escondido, porque a imagem não passou bem, que é um professor da Faculdade de Direito que estuda estes problemas com atualidade. E, portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos o Código Civil, que é um exemplo evidente de soft power, a ordenar as relações entre pessoas e ainda por cima servir de exemplo ou contra-exemplo, depois as pessoas usarão esse exemplo como quiserem, não é? E, portanto, há muita discussão à volta do tema. São notícias recentes, as mulheres em Goa estão um pouco preocupadas porque a criação do Código Civil Uniforme na Índia pode até fazer regredir o Código Civil de Goa, não é? Para tornar uniforme um sistema mais complexo, isso pode trazer problemas. E aparentemente, isto é mesmo de dezembro de uma semana ou duas, o BJP, que é o partido maioritário atualmente na Índia, vai insistir na criação do tal Código Civil. Sem querer entrar em detalhes, como imaginam, a criação de um Código Civil uniforme põe em causa, em primeira mão, as comunidades muçulmanas. Tem um estilo de casamento completamente diferente dos outros e, portanto, isto insere-se nessa tensão entre as várias religiões que eu não consigo comentar aqui. Só para acabar, e agora tentando chegar ao sexto episódio, ao soft power, ainda soft, mas bastante power, há toda uma discussão global neste momento, e essa interessa-me diretamente, digamos que conflui uma série de interesses que eu tenho, nela conflui, que é a questão da regulação do nosso espaço digital. Não é? Já toda a gente ouviu falar, provavelmente hoje, algumas 10 vezes, do RGPD, não é? Se usaram a internet devem ter clicado num botão a dizer que concordam com os cookies ou qualquer coisa assim, não sei quantas vezes, e portanto nós vivemos diariamente a respirar o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia,
E há obras recentes desta autora, que é a Anne Bradford, que é professora americana de Colômbia, que neste livro fala, que é mais recente, fala dos impérios digitais, ou seja, em particular como é que a Europa, os Estados Unidos e a China se comportam face à regulação das tecnologias digitais. A regulação das tecnologias digitais inclui não só o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas hoje em dia a Lei dos Serviços Digitais, o Regulamento dos Serviços Digitais para os conteúdos, isto na Europa. Aquilo que tem ouvido constantemente sobre o Regulamento de Inteligência Artificial está a ser discutido entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Supostamente estão de acordo, mas ainda nem sabe qual é o texto final. Portanto, toda a regulamentação da inteligência artificial que está a saltar nos vários países. E, portanto, há diferentes aproximações, mas durante muito tempo a Europa era o farol da regulação do espaço digital. E, portanto, embora não seja mencionado naquele livro, Digital Empires, o que é importante nós percebermos é que em 2030 a Índia será a terceira economia do mundo, em produto interno bruto, obviamente não per capita, não é? Mas isso é algo que a um certo nível pode não ser tão importante como isso, mas a níveis pode ser muito importante, mas será a terceira economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos e à China, e portanto estará envolvida nesta discussão sobre a regulação digital. Um outro livro da mesma autora é este livro, O Efeito Bruxelas, que é um livro que agora é muito conhecido na área da regulação, que é, no fundo, o impacto que, muito inspirado no RGPD, ou GDPR, que é a terminologia inglesa, no efeito que o Regulamento Geral de Proteção de Dados teve na regulação dos mercados digitais. Okay? A autora, eu penso, só a minha opinião, que ela é um bocadinho excessivamente, não vou dizer otimista, mas vai um bocadinho over the board, não é? Com aquele subtítulo, como é que a União Europeia lidera o mundo, não é? Mas eu, obviamente, todos nós gostaríamos, estando aqui, que isso acontecesse, mas pelo menos do ponto de vista da influência conceptual e terminológica, é evidente que se instalou toda a terminologia relacionada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, mesmo que, tal como o Código Civil Português do século XIX, não é? Esta regulação da europeia, que agora é europeia, não é portuguesa, evidente, tem bastante influência. E é sistemático, se vocês quiserem. Portanto, neste momento aqui tem uma lei saída, publicada recentemente na Índia, é de 2023, agosto. Tem uma designação DPDP, Digital Personal Data Protection, que é muito inspirada na regulação do RGPD. Embora com diferenças, que também não quer dizer que seja mau. E depois tem aqui várias comparações feitas por juristas indianos entre a lei DP indiana e o RGPD europeu. O objetivo deste slide é só mostrar que o que está azul quer dizer que são diferenças menores, o que está a verde é completamente equivalente, o que está a amarelo são diferenças um pouco maiores, mas há umas zonas a vermelho, normalmente orientadas por questões políticas, não é? Basicamente umas quantas linhas que excepcionam o governo de cumprir seja o que for do RGPD, mas isso tem a ver com o regime que está implantado. Mas a terminologia, os direitos, quem tem direitos, os direitos de queixa, os direitos para acesso à informação, os direitos a ser esquecido, que é um direito novo nesta área, tudo isso vem da terminologia europeia e é de esperar que haja muita influência cruzada entre a Europa, pensará sempre que influencia unidirecionalmente, mas há de haver influência cruzada entre os conjuntos de leis de regulação digital nestes vários blocos. Né? E pronto, estamos quase a chegar ao fim. Quando estava, eu tive a maior dificuldade desta apresentação, para além de pôr um bocado de ordem nestas coincidências que eu fui ilustrando, a maior dificuldade foi fechar. Não sei se chamei conclusão, porque não sei se há conclusão
alguma. Mas logo por sorte, ou por azar, tinha lá também numa prateleira este livro de Humberto Eco, chamado Serendipities, muito ligado à linguagem. E fui buscar o livro e olhei para a capa, ok? E na contracapa é indicado que aquela imagem é de um painel que está em São Paulo. E depois fui ao Museu da Arte Antiga Portuguesa e descobri que os painéis da Tentação de Santo Antão, que cá estão, aparentemente são uma segunda versão, ou que está em São Paulo é uma primeira versão. E eu fiquei com aquela sensação, pronto, isto vai recomeçar tudo outra vez do princípio, e eu vou estar aqui a contar coincidências, mas atrás do museu. E, portanto, tive que parar, porque, de uma certa maneira, parece que estas histórias são, não sei se há aqui alguém com background com antecedentes em matemática, não é? Não sei se conhecem esta forma, que é uma fita de Möbius, não é? Que é um sólido que só tem uma face, não é? O que faz com que muitos matemáticos estudem isto. Não vou dizer ad nauseam, mas com muita. E que se pode fazer com uma fitinha de papel, não é? Se pegar numa fita de papel e colarem o lado oposto da fita de papel, ficam com uma fita destas que nunca acabam, não é? E portanto, estas histórias parecem um pouco estas fitas de Möbius, não é? E portanto, eu só para acabar, voltava ao princípio e agora podíamos continuar aqui, tal como fita de Möbius, a passear, e vamos ver se conseguem ouvir alguma coisa. Isto são imagens de 1960, provavelmente, de Goa, filmadas com uma máquina de corda, uma máquina de filmar de 8 milímetros, é? Digitalizadas por uma loja de Almirante Reis, curiosamente também por uns indianos, não é? A digitalização não é fantástica, mas que mostram que está lá tudo há uma quantidade de anos bastante significativa. Espera aí, desculpem, pronto. E eu ficava por aqui, esperando que com isto tenha despertado um pouco a curiosidade para estas coincidências, ou se calhar afinado o ouvido, entre aspas, o ouvido para brisas que às vezes nos passam pela frente e que correspondem a relações que são muito profundas, não é? E talvez nesse sentido, só como mensagem final, terá muitas das coisas que eu aqui mencionei, para alguns indianos de Goa podem mesmo até ser considerados como umas reminiscências pós-coloniais, não é? Para outros não, mas eu não quis ofender ninguém, não faço os disclaimers que normalmente eles fazem sobre tudo isso, mas se isto são brisas na globalização, talvez o importante é nós não fecharmos a janela e deixar as brisas entrar, porque o que se passa hoje em dia em todo o mundo, em particular, é uma espécie de fecho
fecho das janelas, o que normalmente cria mau ambiente. Nós mantemos as janelas fechadas durante muito tempo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e estarei ao dispor para qualquer conversa sobre o que puder dizer de interessante. Muito obrigado.